última reunião do mês, nós vamos ter o nosso irmão Flávio Santos com o tema Caminhos Estreitos e Ásperos. É o capítulo 26 do livro Vivendo com Jesus e a Terra dos Vivos. Queridas amigas, queridos amigos, que Deus seja conosco e nos envolva na sua proteção. Em 1960, a BBC de Londres, em um programa que ficaria célebre na época, Face to Face a Face, que procurava entrevistar personalidades famosas da cultura europeia e norte-americana, conseguiu, depois de um tanto de dificuldade, uma entrevista com o célebre psiquiatra e neurologista suíço Carl Gustav Jung. Tratava-se de uma entrevista que ficaria famosa para o futuro, porque à época, Jung, já em idade avançada, no ano seguinte ele morreria, abre as portas da sua casa para receber aquela equipe, graças a cuja ocasião ele teve a oportunidade de explicar não apenas alguns pontos da sua célebre biografia, os fatos notáveis pelos quais ele atravessou, como também fazer uma análise da sua teoria, conectando com o exame que ele fazia da sociedade do seu tempo. Ele que havia acompanhado as duas grandes guerras mundiais, e que a humanidade ainda sofria sequelas da Segunda Guerra, particularmente, fez uma análise e uma espécie de atualização das suas ideias famosas, que o tornaram célebre estudioso do comportamento humano, para, em determinados momentos brilhantes da entrevista, diante das interrogações do seu interlocutor, do jornalista que representava a equipe da BBC, respondesse de forma genial, brilhante, aquelas interpelações entre as quais se destacam alguns trechos. Em um deles, Jung diz que a humanidade precisaria viajar mais para dentro, que o ser humano precisava de mais autoconhecimento, que precisava estudar ainda a psicologia humana de uma maneira mais aprofundada, porque mesmo a ciência do comportamento, as ciências em geral da época, ainda, na sua opinião, estavam engatinhando para compreender a personalidade humana, o psiquismo humano, que é muito complexo. E ele dizia que dentro do ser humano, ainda na mesma entrevista, havia o potencial da destruição do mundo, como também o potencial da criação e do desenvolvimento do progresso da humanidade. Faz colocações muito sensíveis e vai dizer que se a humanidade não estudar a natureza humana, se o ser humano não se interessar pela natureza do seu comportamento, seria muito difícil no futuro a humanidade não tombar do caos, na hecatombe e, quiçá, numa guerra de proporções ainda maiores. E ele acaba essas interpelações dizendo que é por essa razão que nós, dizia ele, propomos em um dos momentos finais da elaboração do nosso pensamento na psicologia analítica, o célebre processo ao qual eu dei o nome de individuação. O termo que possivelmente Jung havia pescado de Platão, havia recorrido aos grandes neoplatônicos de Alexandria, particularmente Tertuliano e Santo Irineu, Prótulo e outros que investigaram a natureza humana, fazendo a conexão com o pensamento platônico com o cristianismo primitivo da época, no século III e IV. Ele havia resgatado esse termo para designar um processo de amadurecimento psicológico. Nas suas palavras, ele diz que o processo de individuação pode ser assemelhado ao da semente
que no desenvolvimento do solo se transforma futuramente em árvore. Na semente já existe a árvore em germe. Da mesma forma que há no ser humano uma potencialidade adormecida, mas que já está lá programada para que ele possa ser aquilo que ele está programado para ser. E o ser humano caminha nesse processo para justamente assumir a sua realidade íntima, a sua essência, graças ao que ele consegue desenvolver e desabrochar as potencialidades que lhe dormem em latência. Jung vai dizer, de maneira técnica, que o processo de individuação é aquele no qual o ego toma conhecimento dos conteúdos inconscientes, que assimila de tal forma que há uma perfeita conexão entre o ego e o self, em palavras mais simples, mais gerais. Há uma perfeita sintonia entre aquilo que eu apresento externamente e aquilo que eu sou na minha intimidade. Há um perfeito entrosamento em um ser social, na identidade, na persona, no ego que eu sou e no ser profundo que eu sou internamente, que eu detenho internamente. Ele vai dizer que esse processo é lento, é gradual, que necessita de esforço, até de uma dose de sacrifício, de dedicação, porque todas as perguntas, dizia ele, todos os questionamentos a respeito de si mesmo são válidos, para que o indivíduo possa se descobrir, para que ele possa desabrochar-se, para que ele possa entender a sua natureza, porque é muito comum, dizia ele, as criaturas humanas agirem de uma forma em uma situação emergencial e depois afirmarem: eu não imaginaria que diante de tal ou qual situação eu pudesse me comportar ou reagir daquela forma, porque não se conhecia. Desconhecia as suas reações nervosas, as suas funções, os seus impulsos mais básicos. Tinha uma ideia superficial a respeito do seu repertório comportamental, mas não se conhecia profundamente. Não conhecia o seu funcionamento íntimo. E por isso, diante de uma situação inesperada, reagiu de uma maneira totalmente surpreendente. Jung chegava a estimular as situações e ocorrências imprevisíveis para que a pessoa pudesse descobrir uma nova angulação, um novo enfoque, uma nova visão a respeito de si mesmo. Em algumas situações, James Hillman e os grandes discípulos dele diziam que Jung chegava a ser insuportável na convivência em algumas situações, porque chegava em algumas ocorrências a provocar a irritação, a reação, a exaltação do outro, para que, através dessa provocação, o outro pudesse se conhecer a si mesmo melhor. Era um comportamento exótico, algo especial. Mas naquela entrevista, já em idade avançada, em uma das mãos segurando a sua bengala famosa, que eu fez célebre nas fotografias que eu registraram nessa época, Jung dizia, pessoalmente, através desse processo de individuação, o ser humano pode ter uma conexão consigo mesmo, de tal forma que ele se torna um ser integral, um ser maduro emocionalmente, para poder agir na sociedade de maneira consentânea com a sua intimidade. O processo de individuação, vai dizer ele, não é um processo de isolamento individualista, mas é o indivíduo desenvolver um singular do coletivo, é o indivíduo desenvolver a sua integridade singular, agindo na sociedade, sem misturar-se, sem perder a sua identidade e ao mesmo tempo sem anulá-la em função do coletivo. É agir no coletivo mantendo a sua singularidade, dizia ele em outras palavras, quase na mesma época. Abraham Maslow, o notável psicólogo norte-americano e filósofo, vai fazer uma espécie de trajetória nos Estados Unidos que culminou numa obra chamada Em Busca de Homens Notáveis. Maslow, que é o pai do chamado movimento humanista, vai dizer que o ser humano tem potencialidades que precisam ser conhecidas e a sua intenção era tentar categorizar ou classificar as características básicas do ser humano maduro, saudável emocionalmente, do ser humano integral. E essa trajetória chamada Em Busca de Homens Notáveis, em que ele examina personalidades famosas da época,
como Franklin Delano Roosevelt, como Albert Einstein, como Helen Keller, as notáveis personalidades de Charlie Chaplin, Mahatma Gandhi e outros, para tentar fazer um padrão universal daquilo que seria o ser humano integral, o ser saudável emocionalmente. Ele vai, entre outras considerações, afirmar que o ser humano saudável tem um elemento em comum, que é o ideal. O idealismo, ele tem um sentido psicológico. Jung dizia isso na sua entrevista na BBC. O ser humano, no processo de individuação, tem que ter um sentido, um significado. Maslow vai dizer que o ser humano é o único animal que atribui sentido e significado às coisas à sua volta. E se ele não vê sentido às coisas à sua volta, ele adoece e não vive bem. Ele é um animal que coloca sentido, que atribui significado. E é necessário, portanto, ter um significado, um sentido para viver. Na mesma época, quase um pouquinho depois, o grande pensador russo Pedro Auspensky, discípulo do extraordinário Gurdjieff, que havia se transferido para a antiga União Soviética para aprender as grandes teorias de Gurdjieff a respeito do autoconhecimento e das várias colocações que o grande pensador soviético fazia, mais tarde se transfere para Londres e vai ser o maior representante de Gurdjieff, uma vez que as ideias de Gurdjieff eram muito difíceis até hoje, são muito difíceis, quase inacessíveis para a maioria das pessoas. Ele começa a divulgar, representante maior dessas ideias, essas colocações de Gurdjieff. E na Universidade de Londres, ele faz várias conferências afirmando que os seres humanos podem ser divididos em dois biótipos: o ser fisiológico e o ser psicológico. Auspensky vai dizer que o indivíduo psicológico tem metas que não são metas apenas imediatas, metas concretas. Eles têm metas que são metafísicas, que são subjetivas, que são abstratas, são metas emocionais. O indivíduo que é apenas fisiológico, porque vive apenas em função das sensações que pode gozar, dos prazeres imediatos que pode usufruir até a exaustão, esse indivíduo tem metas imediatas, que ao alcançadas, abre espaço para outras metas, e outras metas, porque nunca preenche, abrindo espaço para um outro desejo, uma outra ambição. Diz ele que as metas imediatas são necessárias para a vida. Quem de nós que não tem determinadas metas mais concretas, determinados desejos ou aspirações? O indivíduo que não tem uma casa muitas vezes deseja ter um próprio lar e trabalha para isso. O indivíduo que está sem emprego trabalha em função para conseguir um emprego. O indivíduo que está naturalmente começando a vida profissional deseja estabilidade econômica, financeira, social. O indivíduo, mas depois de alcançadas essas metas, porque não preenche totalmente, abre espaço a outros desejos. Então aquele que conseguiu a casa agora quer ter uma casa de praia. Aquele que tem um automóvel agora quer um automóvel melhor. São metas naturais e compreensíveis, nenhuma crítica, mas que são metas que sozinhas, isoladas, abrem espaço para uma sofreguidão. E Auspensky vai dizer: necessário se faz que os seres humanos tenham metas profundas para lidar bem com as metas materiais. Pode lidar bem porque está em equilíbrio, em conexão consigo mesmo. Mas se ele só vive em função das metas materiais, das metas imediatas, ele vive patologicamente sofrendo. Ele vive em função de situações que deixam sempre ele insatisfeito, insaciável, sempre ansioso e inquieto, nunca em paz, na busca veloz de coisa nenhuma. Essas colocações de Auspensky chamam a atenção dos setores do comportamento humano. Quase na mesma época, Viktor Frankl, o notável psiquiatra, vítima de Auschwitz, dos campos de concentração, sobrevivente do Terceiro Reich. Viktor Frankl abre uma clínica psiquiátrica em Viena e mais tarde, com a sua genialidade, vai elaborar uma corrente de pensamento chamada logoterapia. A logoterapia, que vem do pensamento platônico logos,
o sentido, o Deus interno, a busca do Deus interno no sentido, vai estabelecer que o ser humano precisa alcançar sentido existencial. Precisa dar um sentido e um significado para a vida, para poder viver bem diante dos obstáculos, dos sofrimentos, das dificuldades que invariavelmente afetam o ser humano. O indivíduo que não tem sentido, ele desiste facilmente diante da primeira dificuldade. A semelhança da criança, que ao enjoar de um brinquedo, pega outro. O indivíduo também, psicologicamente infantil, ele abandona logo o comportamento quando enfrenta as primeiras dificuldades que são naturais. Da mesma forma que muda de religião a todo momento, é a criança mudando de brinquedo, muda de proposta filosófica, proposta cultural, comportamental, a depender de uma folha que move na direção do vento que sopra. É o ser humano instável. É o ser humano que não tem metas verdadeiras. Ele apenas está em função do sofrimento ou do prazer. E esses especialistas estabelecem que quando o ser humano não tem essas metas, ou não tem esse sentido, ou não faz a individuação, são todos termos da mesma coisa, são todas expressões da mesma realidade, esse ser humano adoece, apresentando um comportamento em fuga psicológica. As fugas são naturalmente sintomas de que algo não vai bem com o indivíduo. Há aquelas fugas clássicas, as fugas que nós conhecemos. O indivíduo não está bem consigo mesmo, foge para o excesso de álcool, para a embriaguez, para tentar anestesiar sem conseguir a consciência, porque logo no dia seguinte a ressaca moral, a ressaca orgânica, somada a isso, o mesmo problema que continua, e a mesma falta de conexão consigo mesmo, a fuga pelo álcool, para esquecer, como dizia um conto antigo, estou bebendo para esquecer. Esquecer o quê? Não sei, esqueci. Então, é essa expressão que o indivíduo tem. Então, se bebe, por exemplo, para ficar feliz, para alegrar-se, ou quando está triste, ou quando está alegre, para comemorar. Então, são pretextos para fugas psicológicas, para esse desenvolver de uma alegria que é artificial. Porque se eu preciso do birinário para ficar alegre, eu não tenho alegria naturalmente. É o estímulo químico que me faz ficar alegre. Então esse é um movimento de fuga. A fuga pela exacerbação do sexo, pelo desregramento sexual, é uma maneira de fugir também. A fuga pela droga, pela violência. Indivíduos que se envolvem em situações de violência, de choques emocionais, de agressividade, que é uma espécie de fuga, jogar para fora os seus conflitos, tentar jogar para fora, acumulando quase sempre outros conflitos. Então, são, portanto, manifestações de fugas. Até outras fugas menos clássicas e mais sutis. Alguns chegam a dizer que as manias que os indivíduos desenvolvem, desde manias ritualísticas, obsessivo-compulsivas, até outras manias estranhas e esdrúxulas, tem por base o ego em mecanismo de fuga de si mesmo. Então o indivíduo começa a desenvolver manias para ter uma espécie de zona de conforto, de segurança, para poder estar bem, para poder se sentir bem. Dizem ainda eles, esses estudiosos, que essas fugas podem se apresentar por várias situações. Por exemplo, o uso do copo, no caso do álcool, ou do cigarro, no caso da nicotina. Temos ali uma bengala psicológica que a pessoa se segura através desse mecanismo de tentativa de relaxar. Mas temos fugas, como dissemos, que são manias, tiques, compulsões obsessivas que o indivíduo tem, que são naturalmente transtornos eróticos para se sentir bem. A neurose de geometria, a pessoa que quer ver sempre tudo alinhado, tudo naturalmente geometricamente estabelecido. São manifestações de busca de harmonia fora, é uma catarse do inconsciente, para, de maneira distorcida, buscar uma harmonia que na verdade está dentro, que na verdade deve buscar internamente. O excesso do asseio, da higiene, da limpeza e assim por diante.
São manifestações que nós temos de catarse para tentar, se quiser, compensar o caos, a ansiedade, a inquietação que existe no inconsciente. Há até coisas engraçadas. Os indivíduos sentam aqui e começam a perguntar as lâmpadas da sala. A gente pergunta para quê? Para nada. Vai dar vontade de contar. Então conta. Então é muito interessante. São manias, são fugas. E como todo mundo tem transtorno neurótico, me permita também falar eu. Certa vez eu estava em uma palestra, eu ia fazer uma palestra, uma conferência no interior, e havia uma pessoa presente que, com aquela voz tipo a lá Nelson Gonçalves, se acercou de mim e disse: eu sou o apresentador do evento. Ai meu Deus, já fiquei com medo. E me chamaram à mesa, uma mesa como essa, nós sentamos, etc. E o apresentador começou a falar do meu currículo e disse tanta coisa que eu não sabia que era. E disse: ele acaba de me dizer isso e aquilo e aquilo. Imagine. E eu, naquele turbilhão, tentando concentrar, tentando orar para dar mensagem. E ele falou um monte de coisa. Eu dizia: ele acabou de me dizer que tem orgulho de ser isso, de ser aquilo. E eu não tinha falado nada. Ele disse: ai meu Deus, que obsessão, que clima maravilhoso para começar a falar. E eu olhando para ele, sorrindo, olhando para o público, aquela coisa. E enquanto ele falava, eu orando para ele acabar logo, eu comecei a contar as cadeiras. Desviar o pensamento e comecei a contar as cadeiras. Pode ficar tranquilo que eu já contei todas as cadeiras aqui. Já contei todas vocês. Então eu comecei a contar as cadeiras, a dizer, fuga psicológica para não enfrentar a situação, para naturalmente não dar conta da situação. Então, são manifestações do nosso inconsciente, de catarse, que todos nós temos em maior ou menor grau de intensidade. A fuga por aquilo que um analista alemão chamou de neurose do pessimismo. Nós tendemos, por falta de conexão conosco mesmo, a desenvolver a chamada neurose do pessimismo. Tudo está ruim, tudo vai mal. E tudo vai mal com duas manifestações, dois fatores. Ou a culpa é dos outros, ou a culpa é minha. As coisas acontecem porque a culpa é minha. Ou então, tudo está ruim porque a culpa é dos outros. Sempre alguém tem a culpa. E nós temos esse mecanismo de pessimismo, de olhar o lado negativo, de se fixar no lado perturbador. Há um caso que é contado hoje na internet, divulgado muito, socializado por aí, pelas redes virtuais, que diz de um professor que deu uma aula numa turma de uma escola, uma turma jovem, e ele deu a aula em determinado momento para ilustrar o que eles estavam falando. Era um professor de filosofia, ele colocou uma espécie de lençol de pano branco em frente ao quadro, manchou com um mata-borrão e perguntou à turma o que é que eles estavam vendo. Todos em uníssono gritaram: a mancha preta. E o professor disse: ninguém viu o lençol. É essa a tendência de nós vermos aquilo que ressalta o negativo. Não vemos o global, vemos aquilo que realça na situação de maneira perturbadora. E gostamos, já falei aqui que eu vejo pessoas dizendo assim: eu bato o olho em alguém e sei que a pessoa não presta. Eu tenho esse filho. É só eu olhar a pessoa e já sei que a pessoa não vale nada. Eu nunca vi alguém dizendo que bateu o olho em alguém e viu um missionário do bem, um apóstolo. Só vê o que não presta. Por quê? Porque é aquilo que nós conhecemos em nós mesmos. Aquilo que permanece ignorado em nós não identificamos externamente, exteriormente. Como é muito difícil ver luz, porque nós ainda não encontramos a nossa luz interna. Então é difícil de ver virtudes. Por isso a gente não consegue reconhecer virtudes ao nosso lado, porque ainda não desenvolvemos em nós mesmos. Então permanece ignorado, não nos chama atenção. E quando aparece, a gente ainda desconfia. Que não deve ser virtude, deve ser outra coisa. Deve ser interesse. Então nós temos isso. Ninguém aqui naturalmente não tem isso. Eu estou falando em geral, na população humana, né? Então, nós temos essa tendência de olhar o lado negativo da coisa. Eu me lembro que certa vez li um acontecimento que se deu na década de 50 do século passado, que a mim me chamou muita atenção. Foi um evento que nunca mais foi repetido da mesma forma. Um evento que se deu no Waldorf Astoria, um grande edifício que reuniu 100 personalidades, as mais ricas do mundo na época. Se não me engano, foi em 1955. Esse evento, que a pessoa para ser convidada para participar tinha que ter em banco, em conta corrente aberta, não em investimento, em conta corrente aberta, 10 milhões de dólares, 10 milhões de dólares na época, que não é 10 milhões de dólares agora. Para participar, reuniu as personalidades mais célebres do mundo na época. As pessoas, e foi convidada uma senhora, que era jornalista de vários periódicos americanos, inclusive do New
New York Times, a senhora Elsa Maxwell, que era a língua mais ferina dos Estados Unidos, a crítica mais ácida americana, para participar e para fazer o retrato daquela ocorrência. Porque, tendo ela falando bem da situação, é porque o evento foi bom mesmo. Então foi convidada para fazer o retrato daquele evento. E aí participaram várias personalidades, inclusive Aga Khan, o homem mais rico do mundo, pertencente à seita ismaelita, a uma religião ismaelita, ao lado da sua esposa, o pai de Ali Khan, que mais tarde se casaria com Rita Hayworth, a célebre atriz americana considerada mais bela da sua época, que fez a personagem Gilda. Eu sei que ninguém é dessa época, só eu que estava encarnado na época. Então, eu nem sei porque eu estou falando isso, mas é uma ocorrência. E aí as pessoas estavam ali, naturalmente, havia todo um show, um exibicionismo, e Abigan, que era a mulher de Aga Khan, em determinado momento passou pela sala principal com um colar que deslumbrou o mundo na época, um colar de presente. Aliás, um detalhe, Aga Khan era um sujeito muito obeso, mais de 200 quilos, mas ele era de propósito, porque havia uma espécie de aposta, ele se colocava de um lado de uma balança e do outro colocava as riquezas que ele possuía. E haviam apostas para, à medida que os diamantes, as joias preciosas eram colocados, conseguissem levantar o paquiderme. Então aquilo era feito todo ano e ele sempre ganhava as apostas. Tal era a soma financeira que ele tinha. Então, ele fazia aquele show, aquele exibicionismo e assim por diante, e ia. A grande verdade é que, certo momento, Abigail passou a sua esposa com um colar, que foi chamado colar, o rio das pérolas perdidas, o rio das lágrimas perdidas. Tal era a beleza dos diamantes, e que no final havia uma pérola vermelha, como se fosse de uma lágrima, que descia pelo pescoço. Que valia, tinha uma soma incalculável. E a nota curiosa é que aonde ela ia, sempre dois rapazes jovens, bem bonitos, belos, de paletó, vestido a rigor, acompanhando, que eram dois seguranças particulares, da seguradora, que fez um seguro, para protegê-la. Aonde ela ia, os seguranças foram. No dia seguinte, ela, sem a joia, naturalmente, foi visitar a joalheria Tiffany, uma das mais célebres do mundo, e ao visitá-la, ela foi sem o colar. E a imprensa noticiou, ela foi sem o colar, foi sozinha, porque a vida dela não valia nada. O que valia era o colar. Se ela saísse com o colar, os seguranças iam atrás. Então era o esdrúxulo da época. Mas o que chama a atenção é que Elsa Maxwell realmente fez um artigo especial, traduzindo todo aquele encontro, mas era um livro ferina. E embora houve várias colocações bonitas, várias coisas de admirar, pelo menos no luxo, na ostentação, e ela chega a comentar em algum momento, por exemplo, as torneiras, quando as pessoas abriam, era champanhe. Tal era o luxo, a ostentação. Mas, ao invés de ela ficar entretecendo considerações sobre as coisas positivas que ela viu, ela falou rapidamente e ficou fixa naquilo que ela achava que foi ruim. Uma coisa que ela achou que foi ruim. Foi uma coisa que foi lamentável, foi ruim. O tamanho das orquídeas que embelezavam o salão. Porque eram muito pequenas as orquídeas, porque ela queria uma orquídea do tamanho de girassol. Então ela fez considerações a respeito do mau gosto daquelas orquídeas. É o lado pessimista, o lado negativo. Sempre há motivo para ressaltar negativamente uma ocorrência. Sempre há motivo para reclamar, se a pessoa quiser encontrar. Então era naturalmente uma pessoa em distúrbio consigo mesmo. Uma pessoa em fuga de si mesma, olhando naturalmente os outros, se confessando. Porque nós temos isso. A ideia de que ninguém presta, a pessoa está se confessando, né? Está fazendo uma espécie de confissão. Então nós temos isso, todos nós temos isso e carregamos no inconsciente. Maslow vai estabelecer que os idealistas, no entanto, vivem em clima diferente. Eles enfrentam as situações mais difíceis, mais estreitas, mais ásperas, em clima de paz, em clima de tranquilidade, mesmo em aflição. Mas eles têm metas que não são imediatas, que os fazem caminhar adiante, que os fazem não desistir, que os fazem ir adiante. E ele cita algumas personagens célebres do passado. E aqui citamos outras. Se nós pararmos para considerar em todas as áreas do pensamento humano,
tivemos esses iluminados, essas personalidades que demonstraram um comportamento especial e iluminaram a humanidade do futuro. Homens e mulheres muito à frente dos seus tempos, para iluminar a humanidade do futuro. Quando me detenho, por exemplo, na arte, especificamente, eu lembro-me das angústias, das amarguras de Mozart, vendo o próprio filho morrer de maneira trágica, ele próprio adoentado, miserável, passando fome, e compondo aquelas peças maravilhosas. Handel, por sua vez, que ficou cego graças à imperícia de um médico, e ele mesmo cego, passando fome, necessitado, estabeleceu a obra O Messias, considerada uma das mais belas peças da humanidade. O Aleluia do Messias, que é a parte final da peça do Messias de Handel, é considerado hoje a música, a melodia mais famosa do Império Britânico, mais famosa do que o hino nacional. De tal forma é a beleza dessa melodia. Nós temos, ainda na arte, Chopin, contam seus biógrafos, que mesmo nos momentos finais da sua tuberculose, as hemoptises que chegavam a sujar o piano enquanto ele compunha as melodias doces e suaves do romantismo de que ele foi representante. Ele foi um dos pais do romantismo no piano. Aleijadinho aqui no Brasil, vítima da lepra, do mal de Hansen, ele colocando e arrumando as pedras que ele possuía muito pobre, as pedras que ele encontrava, inclusive pedra de sabão, para fazer as esculturas fantásticas em torno do Evangelho, a Sagrada Família, as grandes manifestações do Evangelho que ele colocou em arte para embelezar a humanidade. A semelhança de Michelangelo, aliás, que ele é considerado o Michelangelo brasileiro, talvez o próprio Michelangelo de volta, ou alguém no mesmo nível, que trazia a mesma arte rococó, barroca, para iluminar a humanidade, e agora padecendo as limitações da sua doença. Quantos daqueles iluminaram na ciência? Louis Pasteur, que foi expulso de Sorbonne, que foi ridicularizado porque não tinha a graduação de medicina, não era médico, mas que possuía uma ideia que não podia ser totalmente comprovada porque não havia microscópio na época, o mundo microbiológico. Ele defendia. Mais tarde, a própria Sorbonne teve que chamá-lo de volta, convocá-lo e oferecer a maior homenagem que essa universidade já deu de alguém em vida, porque era um visionário, a respeito do mundo infinitamente pequeno. Inácio Semmelweis, o pai da asepsia, ainda na ciência, que sugeria aos seus colegas de medicina uma coisa simples e banal, mas que na época era uma ofensa para os médicos: lavarem as mãos. E mais tarde ele sugeriu usar luvas, porque ele percebia que, por exemplo, o estagiário de medicina às vezes tinha mais sucesso nos procedimentos de parto, porque às vezes tinha um cuidado maior com a higiene, do que, por exemplo, os médicos que de 10 partos que faziam, 7 a 9 morriam as gestantes de infecção puerperal. E ele então sugeriu algo simples e foi ridicularizado, foi expulso do local onde ele trabalhava, teve a vida até ameaçada. E hoje quem é que nega a contribuição dele? Eram os princípios básicos e primeiros, principais, fundamentais, iniciais da asepsia médica, da higiene e assim por diante. Quantos missionários, como o casal Curie, a célebre Marie Curie, que teve as mãos todas queimadas, que morreu pela radioatividade, entregando a própria vida, que era o ideal dela, para hoje oferecer à humanidade as grandes e notáveis implementações da radioatividade, inclusive as terapias que hoje há na medicina, as terapias contra o câncer, as várias intervenções médicas que têm como base a radioatividade, os elementos que são usados na astronomia, nas naves espaciais que têm a radioatividade, em vários implementos tecnológicos que possuem a radioatividade. Ela que ofereceu a própria vida, porque foi totalmente destruído o carro físico dela por conta da radioatividade, oferecendo à humanidade essas maravilhosas lições. Teve o próprio nome Curie homenageado ao descobrir não apenas o rádio, mas o cúrio, que foi uma substância que foi dada o seu nome em homenagem a Curie, o seu sobrenome, uma das substâncias da tabela periódica, graças ao que ela contribuiu com a humanidade. Não pôde ver o sucesso das consequências das suas descobertas, porque morreu precoce, morreu muito cedo, para poder olhar
as repercussões. E quanto seria fastidioso aqui falar de tantos eles, das angústias de Debussy, dos tormentos de Heitor Villa-Lobos, das perseguições de Richard Wagner que sofreu, para só citar alguns, ou dos grandes filósofos e pensadores idealistas que levaram adiante o seu ideal, mesmo anatematizados, mesmo com dificuldades, mesmo com várias e graves provações, levaram adiante. Eu me recordo sempre de Jascha Heifetz, o notável violinista judeu, considerado por muitos o maior violino do século XX, talvez de todos os tempos. Esse homem, que quando apresentou-se no Carnegie Hall pela primeira vez, tocando o concerto de Tchaikovsky, ao lado do maior maestro da época, Fritz Renner, na Orquestra Sinfônica de Chicago, foi tão excepcional a interpretação dele do concerto de Tchaikovsky, que há um vídeo, inclusive na internet, em preto e branco, em que Fritz Renner parece esquecer de reger a orquestra, e era o maestro experiente, e fica de boca aberta, vendo o solista tocar a obra de Tchaikovsky, principalmente na parte virtuosística, em que Heifetz deslumbrava as multidões. Esse menino, que espantava o mundo, e que tocou a vida inteira, dos 3 anos, aos 86 anos ele tocou violino, até o final da existência. Certa vez, depois de uma apresentação no mesmo Carnegie Hall, foi abordado por uma senhora que disse: eu daria toda a minha vida para tocar como o senhor toca. E ele disse: é justamente isso que eu faço. Eu dou toda a minha vida para tocar como eu toco. Minha senhora, desde os 3 anos de idade, eu não sei o que é lazer, eu não sei o que é divertimento. A minha vida tem sido esse violino. Toco às vezes 12 horas por dia treinando até os dedos sangrarem, para alcançar a técnica perfeita. Então minha vida tem sido isso. Eu dou a minha vida para tocar como eu toco. Era, portanto, uma colocação que parece arrogante, mas é verdade que a pessoa vê o outro iluminado, brilhando, e acha isso, só quer os holofotes, os aplausos, mas não sabe quantas noites sem dormir, quantas lágrimas foram derramadas. Eu vejo isso até no meio espírita. Eu vejo pessoas dizendo: como eu queria ter a mediunidade de Chico Xavier. Porque a pessoa fecha os olhos e já fica pensando em escrever o nosso lar e publicar, né? Um Paulo Estevão e assim, e não sabe quanto Chico sofreu, quantas dificuldades ele passou para levar a mediunidade dele. Certa vez, um amigo seu do grupo espírita da prece disse a ele: Chico, como eu gostaria de ter a mediunidade, a vida que o senhor tem. E ele disse: olha, eu fiquei órfão de mãe com 4 anos de idade, com 5 eu comecei a trabalhar para ajudar meu pai saindo da escola, e numa indústria de tecidos, eu, respirando fragmento de tecido, contraí uma doença pulmonar que leva até hoje. Mais tarde, por conta de uma madrinha minha, que tinha problemáticas comportamentais, e que me recebeu na sua casa, porque meu pai, José Xavier, não pôde me criar, não pôde conviver comigo, cravava garfos no meu ventre para exorcizar-me do demônio, e colocava inclusive a mim para lamber feridas do seu protegido, e graças às garfadas no ventre, eu tenho até hoje uma hérnia. Mas não apenas isso, eu durante o tempo contraí também uma angina, eu tenho problemas cardiovasculares, eu tenho uma catarata, que o olho esquerdo não enxerga, o olho direito só tem 30% da visão, eu tenho problema de próstata, de bexiga, eu tenho problema nos rins, e começou a falar dos problemas de saúde. Não, mas eu não vou parar por aí não, rápido. Eu tenho que falar um pouco mais das perseguições dos desencarnados, das noites sem dormir, das calúnias nos jornais, etc. Então, meu filho, eu daria toda essa minha vida para você. E aí o amigo disse assim: vai de reto, Satã. Então, porque a pessoa só quer brilhar, já quer os holofotes, quer os louros. Eu me lembro de Divaldo Franco dizendo que no ano de 2006, o espírito Manuel Filomeno de Miranda apareceu a ele e disse assim: estou convidando você para escrever uma outra obra nossa, da nossa coleção a respeito de obsessão. Só que essa obra vai ser diferente. Eu não sei se você está interessado, porque o preço a pagar é caro. Você vai receber pedradas maiores, perseguições, críticas ainda mais contumazes. Eu não sei se você tem interesse, mas se você estiver disposto, nós, os espíritos, estaremos te ajudando, mas a tarefa é difícil. E Divaldo disse: não sei porquê, o senhor está perguntando, uma pedrada a mais, uma pedrada a menos, não vai fazer diferença? Muito bem. Pois é, porque nós vamos escrever um livro sobre sexualidade, os preconceitos ainda são muito grandes. Vamos abordar a análise da pedofilia e da pornografia, do turismo sexual. O personagem principal vai ser um padre católico profundamente perturbado,
um sacerdote que ainda está encarnado, que nós vamos usar como pseudônimo, e naturalmente vamos falar de obsessões na área da sexualidade. Então, se prepare. E o livro veio mais tarde chamado Sexo e Obsessão. E Divaldo Franco recentemente disse, depois dessa obra, as perseguições de encarnados e de desencarnados foram muito maiores. As pressões que eu tenho sofrido, os assédios espirituais, as situações de constrangimento, por conta de tocar um tema tão delicado, que naturalmente também toca no interesse de muitos espíritos vampiros que se alimentam dos nossos desregramentos nessa área e que se sentiam incomodados com essa mensagem, ao essa mensagem via aluno. Então, naturalmente que tem o preço a pagar. Então o indivíduo quer ser missionário, mas não quer pagar o preço da missão. Nós temos isso em várias áreas do comportamento, mas o preço a pagar é um, mas vale a pena para aquele que se dedica ao bem, dentro da sua tarefa, da sua missão, dentro da sua especificidade. Como é bom ser otimista, como é bom ter um ideal, porque o idealismo é que leva adiante as missões, como nós falamos aqui, as metas que não são imediatas. Quando me recordo de Jorge Bernard Shaw, esse homem teatrólogo, dramaturgo, escritor, filósofo, pensador, genial, ele certa vez disse: eu sou um homem de 14 anos, porque a vida começa aos 80, a gente é 94. Então, se a vida começa aos 80, ele disse isso em uma obra, eu tenho 14 anos, eu fiquei tão contente, porque ao pensar nesse conceito, eu nem nasci ainda vou nascer, muitos daqui ainda vou nascer. Então, se a vida começa... Então ele dizia, era tão bem-humorado, idealista, em idade avançada. Ele dizia, olha, quando eu chego em casa, eu não vou colocando as coisas em pendência. Eu já vou arrumando minha casa à medida que eu vou entrando e vou arrumando aquilo que eu faço. Aquilo que não der para arrumar, eu arrumo na outra passada. Ele falou. Porque a pessoa diz assim, olha a bagunça, uma hora dessa eu arrumo. E vai ficando que daqui a pouco só desencarnando. Então, e ele diz, eu coloco metas, eu pego um livro e eu digo, hoje à tarde eu vou ler. Pode cair o mundo, eu leio, porque eu estabeleci data. Eu estabeleci um período. Eu não posso ler agora, vou ler agora. Mas não posso ler agora, amanhã, tal horário eu vou ler. Estabeleço meta e cumpro. Porque nós temos o hábito de dizer assim, poxa, uma hora dessa eu leio e bota. Pode tocar fogo. Nem na próxima encarnação. Porque sempre vai ter outras pendências, outras coisas a gente vai deixando para lá, vai deixando para lá. Então vamos acumulando pendências, demandando. Estabelecer compromissos, estabelecer metas, estabelecer datas. Então são, portanto, as metas imediatas e as metas a longo prazo, as metas imediatas. Mas o homem de Nazaré já havia dito isso. Busca primeiro o reino de Deus, metas psicológicas, metas interiores, metas espirituais e tudo mais vos será acrescentado, as metas materiais. Busca primeiro o reino de Deus. O indivíduo equilibrado, ele vive nas metas materiais sem se atormentar. Vive bem na abundância, sem se exceder, sem se extrapolar, moderadamente, e vive bem na escassez, sem se revoltar. Ele consegue transitar pelos dois aspectos da vida. Então busca primeiro o reino de Deus e sua justiça, que tudo mais será acrescentado. No mundo, disse ele, só tereis aflições. É uma colocação muito bela. Algumas pessoas interpretaram como se fosse um masoquismo, como se Jesus estivesse fazendo apologia ao sofrimento. No mundo só tereis aflições, dizia ele, porque o mundo material é feito de movimentação, é feito de esforço. Tudo no mundo material demanda esforço. Isso é uma forma de aflição. Chegar no horário, sair no horário, atender os compromissos, são aflições. A pessoa tem filho, e o filho é pequenininho, a gente controla, mas chega em determinado momento e a gente pergunta, minha filha está se envolvendo com quem amorosamente? Será que vai respeitar minha filha? Será que a pessoa que está com meu filho vai respeitar? Nós não temos. Então são aflições, são preocupações humanas naturais. No mundo só tereis aflições. Jesus foi sábio. A aflição aqui não é apenas a dor de uma doença, mas são essas preocupações, são esses desafios existenciais que Jesus estabelece. E ele coloca, busca a porta estreita, porque larga é a porta da perdição. Ele diz isso no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Lucas, há uma explicação maior, porque Lucas tece detalhes. Os discípulos perguntam a ele, Senhor, quantos vão salvar-se? E Jesus olha e diz, é necessário buscar a porta estreita,
para alcançar o reino dos céus. Porque larga é a porta do vício e da perdição. E conta uma parábola de um senhor que estava com a porta aberta, os seus discípulos ou seus filhos, porque alguns têm um pai de família, outros um senhor, não chegaram, fechou a porta. E ao bater, o Senhor disse: o que ele querem? E ele disse: eu quero entrar, Senhor, mas não conheço vocês. Mas eu andei contigo, eu estive convosco, eu bebi comigo com o Senhor. Afastai-vos, porque não podeis entrar, porque muitos os chamados e poucos os escolhidos. Ele coloca dessa forma. É uma parábola interessante, algo estranha, que a princípio parece não ser inteligível, não ser compreensível. Mas a doutrina espírita vai explicar 18 séculos depois, quando a palavra de Jesus foi anunciada, os códigos do Evangelho registraram, muita coisa ficou sem ser entendida ou entendida de maneira incorreta. Os tempos se passaram, como ele previu, em João capítulo 14, versículo 15 e 16, 25, 26, 27 e seguintes, quando ele diz a respeito do Consolador prometido. Quando ele pede, ele vai dizer que quando a humanidade estiver preparada, ele pedirá ao Pai que envie. Ele não disse que viria em pessoa, como alguns dizem, né? Que Jesus voltará à terra. Não, ele falou que pediria ao Pai que viesse alguém em nome dele. E a tradução da palavra hebraica, a palavra grega, aliás, é paracleto, que significa tanto aquele que advoga, o advogado, quanto aquele que instrui, quanto aquele que consola. Qualquer um que a gente use está certo, a interpretação vai ser a mesma. O consolador, o instrutor, ou o advogado defensor, porque o idioma era muito limitado e dá espaço para vários, uma palavra tinha vários significados. O paracleto, o consolador, o Espírito de verdade que ficará convosco para todo sempre, quando a humanidade estiver preparada. E ele continua: falará coisas novas e recordará a minha mensagem e dirá coisas que eu não posso dizer, quando a humanidade estiver preparada. Alguns amigos nossos de outras religiões dizem que esse Consolador já veio no Pentecostes, quando, 50 dias depois da crucificação, os apóstolos falaram em línguas estranhas. Ora bem, se Jesus falou que a humanidade não estava preparada, na época dele, como é que ficou preparado 50 dias depois? Toda a humanidade está preparada agora. Era necessário que o tempo passasse, que a religião dogmática, que o fanatismo religioso de um lado se excedesse, para depois a criatura se divorciasse da religião e entrasse no ceticismo, no pensamento intelectual, no racionalismo e mais tarde na ciência, e houvesse aí o excesso também da ciência, o excesso de negação, para que nessa época de divórcio entre fanatismo religioso de um lado e excesso de ciência do outro, o Espiritismo viesse nessa época, cumprindo a promessa do Consolador prometido, 18 séculos depois. Metaforicamente, se a gente considerar cada século um ano, a humanidade estaria com 18 anos, portanto, na maioridade, na maturidade espiritual, de maneira alegórica, de maneira metafórica, para que a humanidade pudesse agora compreender essas mensagens. A mensagem da porta estreita, que a Amélia Rodrigues explica no capítulo que nos serve de tema. Francisco de Assis, na sua época, chegou a estabelecer na sua pequena igreja, na sua pequena ordem, uma porta tão estreita, que ele era baixinho. Mas, por exemplo, irmão Chapéu não conseguia entrar, senão quase ajoelhando. E reclamavam com ele, irmão Francisco, etc. E ele estabeleceu disciplina. A disciplina ali, então a pessoa tinha que passar quase comprimir, quem engordasse não passava. Coitado. Então, era a disciplina que ele estabelecia, porque seguindo a risca de Jesus, mas que tinha também um certo sentido, a humildade de passar pela vida, olhando a vida de baixo para cima, e não presunçosamente de cima para baixo. Era também uma visão análise, uma espécie de exame da realidade existencial. Mas a porta estreita tem outros significados. Allan Kardec no Evangelho vai dizer que a porta estreita tem a ver com a transformação moral, com o processo de individuação de Carl Gustav Jung, que exige esforço, com o idealismo de Abraham Maslow, com o desenvolvimento do ser psicológico de Pedro Auspens. Esse processo de estreitar-se em relação a si mesmo, de se conhecer, de se conectar, de ter um estreitamento das várias partes que estão inconscientes. A porta estreita tem a ver com acesso, com entrada. E Allan Kardec vai dizer que a passagem para o mundo espiritual obedece a esse processo de estreitamento
em que o espírito vai acumulando os valores espirituais para ter a sua glória ou para ter o seu arrependimento após a morte. Porque o indivíduo que passa por uma porta, uma figura muito bonita, passa por uma porta aberta, ele passa de maneira confortável, passa de maneira tranquila, mas para passar por uma porta estreita, ele tem que se adequar, tem que se adaptar, tem que mudar a sua postura. Enquanto a porta larga, ele pode passar até de braços abertos. Então portanto, uma metáfora muito interessante para que a humanidade na época dele entendesse o básico e para que hoje possamos entender um pouco mais. Emmanuel, interpretando essa passagem, conta uma história egípcia, de tradição egípcia, chamada História do Peixe Vermelho, que narra que havia um grupo de espíritos em uma espécie de piscina de filete que ficava ali, vivendo, até que o peixe vermelho, um jovem audacioso, começou a questionar, e ao procurar pelas bordas daquela piscina, daquele orifício de água, encontrou uma passagem que era muito estreita, e ao se comprimir, ao tentar, conseguiu passar, foi comprimindo, era um aperto, era um fôlego, era um sufoco, mas ao conseguir atravessar aquele filete, dava para um oceano de festa, um oceano de uma fauna, de uma flora. Ele começou a ver vegetações ricas, um colorido, o sol parecia mais brilhante, mais presente, a riqueza de alimentos, a coloração, a riqueza, a diversidade multifacetária de animais, de seres ali aquáticos, e ele ficou deslumbrado, ficou fascinado com aquela ocorrência, começou a namorar, achou logo um peixinho cor-de-rosa, era também filho de Deus, começou a namorar. E até que em determinado momento ele se deu conta, lembrou-se dos seus ancestrais, dos seus afetos, da sua família que ele deixou naquela piscina, pediu licença à peixinha cor-de-rosa, ficou constrangida, ele pediu para que ela esperasse um pouco ele, etc. Ela ficou vermelha, naquele tempo que ficava vermelha, hoje então pediu licença, deu meia volta, entrou novamente no filete, aquela passagem apertada, fez o esforço, voltou para a piscina e foi anunciar: vim te ver, encontrei um oceano maravilhoso, fauna, uma flora, etc. E os peixes na piscina, apegados ao preconceito, começaram a dizer: mas você, nós vivemos sempre aqui, a realidade é essa, não há nada lá. Nossos pais, nossos avós, nossos ancestrais estivemos sempre aqui, e você vem, esses jovens. E começou a execrá-lo, e alguém disse assim: quem for com ele não volta mais. E alguns ficaram com medo, mas aqueles que seguiram, ele lamentou, ele voltou, e aqueles que seguiram também encontraram essa realidade. E Emmanuel vai dizer que o peixinho vermelho representa os espíritos superiores, que ao sublimarem-se, passarem pela porta estreita da sublimação, da transformação moral, encontram o oceano da espiritualidade superior. Mas por amor aos seus que ficaram na terra, pedem para voltar no filete estreito do corpo material, do corpo denso, do corpo de carne. E ao voltar, vem nos ensinar, vem nos chamar a atenção. E o que é que nós fazemos? Apegados à nossa piscina estreita, dizemos: a vida continua após a morte? Em absoluto. Matemos, como é o caso no mito do conto de Sócrates e de Platão, da caverna, o mito da caverna, em que alguém se desprende da algema, encontra o sol, ilumina e volta para esclarecer aqueles que estão na escuridão. É uma espécie de reprodução do mito da caverna. Então avisam-nos, mas nós invariavelmente não seguimos. Mas aqueles que o seguem também encontram a plenitude espiritual, a maravilha do mundo espiritual. Então a porta estreita tem essa dimensão, mas tem mais. Carlos Torres Pastorino, em uma bela mensagem, vai dizer que porta simboliza acesso. Quando no Evangelho de Lucas, os discípulos perguntam: quantos salvarão? Jesus não responde. E Pastorino diz: porque não estava ali a questão de quantidade. Não era uma questão de quantidade de passar por algo. Ele estava falando de um processo psicológico. Entrar na porta é entrar em si mesmo. Tanto é que não tem nenhuma analogia ali de acesso a algo geograficamente estabelecido. Ele estava ali convidando as criaturas a mergulharem para dentro, a fazer um mergulho interno, a se conhecerem, a ter a análise corajosa de
examinar as próprias imperfeições, de tentar disciplinar-se em relação aos vícios, de combater os vícios, de desenvolver as virtudes, de se melhorar a cada dia, como diz Allan Kardec, sendo hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Então, é o trabalho de transformação. A porta significa o acesso à nossa casa mental, ao mergulho interior, onde encontraremos o Senhor, que é a consciência. É uma interpretação muito bonita. O Senhor da casa seria a consciência. O indivíduo entrar da porta estreita, que muitos tentam, mas não conseguem, disse Jesus, é tentar entrar em contato consigo mesmo, se descobrir, se amar, se conhecer, fazer perguntas, como diz Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Ele vai dizer que a forma de questionar é a melhor forma, que é uma espécie de parto, diz Joana de Ângeles. O autodescobrimento, diz ela, é um parto doloroso. Todo parto, em geral, provocador, diz ela. Mas todo parto, no geral, provoca a vida, dá vida, gera luz. O autoconhecimento é uma espécie de parto, em que o indivíduo vai gerar uma outra personalidade, vai naturalmente produzir uma outra realidade íntima, em esquema de paz, através do treinamento das virtudes. O se conhecer para exercitar o caminho que se deve percorrer, através dessa porta estreita. E o treinar as virtudes exige também aflição. Não há como não haver uma espécie de aflição, entre aspas, sofrimento. Por quê? Porque, por exemplo, superar determinado hábito muito arraigado é uma espécie de sofrimento. O indivíduo muito arrogante, muito orgulhoso, para ele conseguir tomar o orgulho é um sofrimento. É uma aflição. São, portanto, caminhos estreitos. É uma porta estreita. É uma porta áspera, como diz Amélia Rodrigues na mensagem. Então, é natural treinar a paciência. Eu já contei essa história várias vezes aqui. Alguém treinando a paciência e outra pessoa diz: o que você está fazendo? Estou treinando a paciência. Mas você não parece ser uma pessoa paciente. Mas eu sou! E começou uma briga. Moral da história: se você treina a paciência com pessoas irritantes, com pessoas difíceis. Imagina treinar a paciência com Chico Xavier. Então, como é que a gente exercita o perdão? Como é que a gente treina o perdão? Diante de uma ofensa. Se não houver ofensa, a gente não tem oportunidade de exercitar o perdão. Por incrível que pareça, parece paradoxal. Não estou dizendo que é necessário mal para que nós evoluamos. Mas ainda a pedagogia das experiências difíceis, das vicissitudes, como diz Allan Kardec, ainda é necessária em nosso nível evolutivo. Então, os sofrimentos, as dificuldades, treinar o perdão diante da ofensa. Porque é fácil perdoar a humanidade tomando água de coco na rede. Não, a gente exercita o perdão diante. Então, você me tirou a paciência. Não, você não tinha paciência. Você estava numa paciência superficial, você estava numa calmaria, que estava naturalmente numa espécie de zona de conforto. Por isso, Jesus, a paz que eu vos dou não é a paz que o mundo dá, diz ele no Evangelho de João. Então, qual é a paz que o mundo dá? É esse conforto. A gente diz que quando a gente está de barriga cheia, descansando, e que ninguém nos incomoda, a gente está em paz. É essa paz mundana. Mas a paz que ele veio oferecer é outro tipo de paz. É uma paz dinâmica. O indivíduo está diante de problemas, mas está em paz consigo próprio. Está em harmonia consigo. Embora na dinâmica da vida. Então é um outro tipo de paz. Então você me tirou a paciência. Ou então, eu vejo muito isso, né? Fulano, meu marido, me deixa insegura. Ele também não ajuda. É ele que deixa insegura. Não, você tem insegurança. Há fatores ambientais que podem estimular, mas ele só deflagrou aquilo que já viu. Ô Beltrana, minha esposa, ela me deixa inseguro. Não. Somos nós que carregamos isso. E que a oportunidade nos enseja a trabalhar aquela desconfiança, aquela situação, através de exercícios periódicos de reflexão. Parar um pouco para pensar, para amadurecer, como diz Allan Kardec, a forma da interrogação tem uma proposta, diz ele na questão 919, do Livro dos Espíritos, tem uma proposta que abre espaço apenas para um sim ou para um não. E essa é a melhor proposta para se conhecer. Fazer perguntas a respeito de si mesmo. Quem sou eu? O que é que eu estou fazendo aqui na Terra? O que é que eu posso fazer para melhorar? O que é que está tanto me incomodando?
Eu estou nessa ou naquela atitude, por quê? Por que eu estou com medo? Isso daqui é uma fuga? Se é uma fuga, tem origem no instinto de conservação da vida, no medo. Do que é que eu tenho tanto medo? Do que é que eu tenho tanto receio? O que é que a vida quer de mim? E o que é que eu quero da vida? São formas interrogativas, diz Allan Kardec, essenciais para o autoconhecimento. Quais são os meus defeitos? Fazer uma análise dos defeitos. Trabalhar, anotar, por exemplo, 2 defeitos. 2 defeitos. Eu sei que tem gente que tem mais defeitos, tem gente que não tem nenhum. Mas enfim, 2 defeitos. O indivíduo coloca e trabalha. Naquela semana eu vou trabalhar aqueles 2 defeitos. E depois fazer uma análise. Realmente eu melhorei? Eu avancei? Ser honesto consigo próprio. Ou então não sair do lugar, redobrar e voltar a trabalhar aquela problemática, aquele ponto nevrálgico. Quais são os meus pontos nevrálgicos? Os pontos, todos nós temos as nossas fragilidades. Aliás, na doutrina espírita nós sabemos que são essas fragilidades que vão abrir campo os assédios espirituais, as obsessões. Qual é a minha fragilidade? É a inveja? Eu invejo os outros? É o despeito? Eu sou ciumento? Eu sou egoísta? Eu sou acumulador? Eu tenho uma perturbação do sexo? O distúrbio sexual? Eu sou inquieto? O Senhor faz uma análise corajosa. Faz uma reflexão. Eu não tenho tempo. Eu vejo muita gente me falando isso. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu já nem digo mais para renunciar uma das 600 milhões de novelas. Eu digo assim, você toma banho? Que pergunta é essa? Não, porque pode ser que não tome. Tem tão pouco tempo que não toma. Já que você toma banho, durante o banho você pode fazer reflexões. O que você fica fazendo banho? Não pensa nada. Velho, não pensa nada, pensa alguma coisa positiva, nobre. Então faça a reflexão, fazendo a barba. Os americanos adoram estatísticas. E há estatísticas americanas dizendo que, em média, se o homem faz a barba num período de 15 a 20 minutos, ele, em média, se viveu 70 a 75 anos, ele vai ter, em média, 1 ano de vida, ele levou só fazendo barba. Imagina, 1 ano de vida só fazendo barba. 1 ano que ele tem para reflexionar, para adquirir uma boa cultura. Hoje, com os aparelhos eletrônicos, a gente bota o aparelho lá para tocar uma palestra, para ouvir uma palestra, para ouvir algum curso, a gente vai aprendendo e vai fazendo a barba. Vai fazendo alguma coisa. Agora imagine se os homens, 1 ano de barba, imagine as mulheres, quantos anos, porque toma banho, se pinta, faz, acompanha, dando trabalhando. Então, quantos anos ali que poderiam, ao invés de pensar de maneira negativa, de pensar de maneira pessimista, é a porta estreita do Evangelho. É a porta da transformação moral para melhor. É a porta do amadurecimento, tendo em mente que ninguém passa nesse mundo sem as vicissitudes da vida material, sem os embates. O que é que acontece conosco? Por não termos essa vida interior, não pararmos para ter esses momentos de reflexão diante de um desafio, de uma prova, de uma tragédia que se abate, de um testemunho, que testemunho todos nós passaremos, mais cedo ou mais tarde, nós não temos resistências para enfrentar, porque não nos fortalecemos, não temos reservas emocionais que desenvolvemos durante a vida. Então, diante da tragédia, reagimos mal, nos desequilibramos e complicamos a nossa situação espiritual. Houvesse sido outra conduta nossa, e diante do desafio, nós reagiríamos de uma maneira mais saudável. Mesmo sofrendo, reagiríamos de maneira mais saudável, mais tranquila. É a porta estreita do Evangelho. É a porta de acesso ao nosso mundo interior, ao nosso Deus interno, para sermos aquilo que estamos programados para ser, como dizia Jung. Ou para nos descobrirmos, como dizia Allan Kardec. Ou para sermos luz, como dizia Jesus. Vós sois luz. Vós sois o sal da terra. Eu sou a luz do mundo. A luz era a mesma. Então, meus amigos, desenvolver o bem, na dedicação do bem, na ação do bem. Mas não apenas na ação exterior, mas no mergulho da porta estreita, que é o encontro consigo mesmo, que é o se descobrir, o enfrentar as próprias sombras. A ação exterior é necessária, a caridade, a solidariedade, mas o maior compromisso é conosco mesmo. De que adianta, disse Jesus, salvar o mundo e perder a própria alma? O nosso compromisso é com a nossa própria alma, com o nosso aperfeiçoamento. Até porque, quando nós nos aperfeiçoamos, nós irradiamos o resultado em forma de caridade, de maneira natural.
Porque a caridade não é apenas doar alimento, não é apenas doar material, é o conviver, é o tolerar. E isso somente é possível com o trabalho interno. É o resultado do trabalho que o indivíduo faz consigo mesmo, é a ação da caridade. Caridosos foram Vicente de Paulo, caridosos foi Madre Teresa de Calcutá, mas caridoso foi também o Albert Einstein, na reflexão a respeito do universo. Caridosa é uma mãe de família que educa bem os filhos. Qual a maior caridade? A educação dos filhos. E assim por diante, é uma ação, portanto, que se irradia de dentro para fora e beneficia o próximo de fora para dentro. Muita paz.